Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu, cooperador Alex, nós estamos hoje, neste domingo, para falar sobre a lição número 10 da nossa revista desse trimestre. O título da revista é sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? E a lição número 10 vai falar sobre o cativeiro de Israel no Reino do Norte. O texto áureo dessa leitura diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Está em Oséias, capítulo 6, versículo 1. E a verdade prática diz o seguinte: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos de 1 a 14, e também dos versículos de 20 a 29. A gente discorrendo um pouco sobre eles, vai falar sobre o seguinte: que o rei Oséias, ele foi rei em Samaria durante 9 anos. Né? Nesse período, o rei da Assíria fez guerra contra o povo de Oséias, e ele ficou sendo servo da Assíria. Então Samaria deveria pagar tributos para o reino da Assíria. Aconteceu que o rei Oséias, ele não quis pagar esses tributos para lá e começou a fazer aliança com o Egito. Ele desceu até o Egito, falou com o faraó, e lá ele fez aliança e começou a pagar tributos anuais para o povo do Egito, para o reino do Egito. O que fez com que o rei da Assíria, se revoltasse. E ele emplacou uma guerra contra o povo de Israel, contra o povo de Samaria. Lá no versículo 6 ele vai falar o seguinte: que no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, junto a Abor, no rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E sabe por que isso aconteceu? Olha só no versículo 7. Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os tirou da terra do Egito, e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. No versículo 20, também fala mais sobre isso. O Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Deus fez várias advertências, alertou o povo diversas vezes, através dos seus profetas, para que eles se voltassem ao Senhor. Mas isso não aconteceu, eles não obedeceram. A consequência foi a escravidão novamente. Vamos dar sequência então? Vamos conhecer nossos objetivos da lição. O objetivo geral da nossa lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. E os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Na nossa introdução, o texto da revista fala o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Por causa da desobediência a Deus, Israel entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Não é diferente do que acontece hoje, quando igrejas, denominações, grupos religiosos se afastam do Senhor, deixam a palavra de lado e começam a praticar outras coisas, começam a praticar heresias e outras religiões também que não condizem com a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico vai falar o seguinte: Samaria é cercada pelo rei da Síria. O subtópico 1 vai relatar um pouco sobre Israel, sobre o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, estes resultados foram alcançados através de corrupção e injustiça social, hipocrisia religiosa e o sincretismo. Tudo isso é relatado no capítulo 17 de 2 Reis. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Embora houvesse prosperidade, embora houvesse um crescimento econômico na região do povo, da nação, embora houvesse um crescimento muito grande de prosperidade, esse crescimento econômico, o crescimento religioso não foi o mesmo. A espiritualidade do povo de Israel foi decaindo, foi descendo. A idolatria entrou no meio. E isso aconteceu que houve desobediência. E a desobediência desagradou a Deus. O subtópico número 2 fala sobre a traição do rei Oséias.
Bom, o rei da Síria, Salmaneser, ele descobriu que Oséias, que era o seu vassalo, tinha traído ele buscando apoio lá no Egito. E isso fez ele interromper o pagamento dos tributos. Já enfurecido, o rei da Síria mandou prender Oséias, marchou com os seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. No subtópico 3º, vai falar sobre a advertência dos profetas. A advertência dos profetas para o povo de Samaria foram várias. Deus advertiu através dos profetas Amós, através do profeta Oséias, várias vezes, falando sobre o que estava acontecendo, pregando arrependimento, pregando a volta para o reino de Deus, pregando a volta para o amor de Deus, para servir a Deus, o culto direcionado somente a Deus. Mas isso não aconteceu. Na verdade, durante o reinado de Jeroboão II, os pequenos proprietários, eles acabaram sendo escravos dos grandes proprietários. Quem era mais pobre foi explorado e se tornou escravo de quem era mais rico. Então os grandes proprietários, os grandes donos de terras, as pessoas mais ricas começaram a usurpar. E essa injustiça fizeram com que os profetas Amós formalizassem graves denúncias. No capítulo 5 de Amós vai falar isso, nos versículos de 6 a 9. E lá em Oséias 7, de 11 a 14, vem dizer essas advertências também, que foram feitas advertências pesadas pelos profetas para o arrependimento, para voltarem e clamarem pela misericórdia de Deus. Mesmo assim não houve isso. O que na verdade houve no povo de Israel foi um sincretismo no meio do povo. Ou seja, eles adoravam a outros ídolos e ofereciam culto a Deus ao mesmo tempo. E Deus abomina até hoje esse sincretismo, né? E em Israel não foi diferente. O profeta Amós advertiu eles várias vezes nos versículos de 21 a 27. Olha só que interessante o que vai dizer, o que o Senhor falou através do profeta Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. E Deus ainda fala o seguinte, olha o que está escrito em negrito: afasta de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. E mais lá no final ele vai dizer, por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco. Deus já vinha dando esses alertas, avisando, e mesmo assim o povo não obedeceu. Chegou o ponto que Deus rejeitou o povo. A síntese desse tópico, irmãos, vai dizer o seguinte: nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Bom, vamos para o tópico número 2, que vai falar o seguinte: os pecados do povo e a sua queda. Primeiro ponto, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Sabe o que é interessante aqui? Todo o povo de Judá foi levado ao cativeiro por causa da idolatria. Exatamente por causa da idolatria, o povo foi levado a cativeiro, foi levado para o exílio, porque o povo deixou se afastar. Acontece que o povo de Samaria foi um pouco antes do que o reino do sul. Apesar do caos espiritual e a rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Lá em Oséias, no capítulo 1, vai falar sobre isso, né? Essa prostituta representa Israel. Veja o quanto esse profeta se anulou para mostrar para o povo o quanto eles estavam errados. E mesmo assim, eles permaneceram na idolatria. O subtópico 2 vai falar das causas do cativeiro. Outras causas do cativeiro, na verdade. Amós 4:1 vai dizer: ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Amós 8:4 vai dizer: ouçam isto, vocês que pisam nos necessitados e destroem os miseráveis da terra. Irmãos, era uma situação tão degradante que quem era pobre morria de fome e acabou. As pessoas simplesmente ignoravam os pobres. Entendeu? Então, o que mais aconteceu ali nesse período foi que quem era pobre, se ele não quisesse morrer de fome, ele tinha que servir alguém que tivesse mais posses, que tivesse mais riquezas, senão ele ia morrer de fome. E quem passasse por eles, simplesmente os ignoravam.
Então era uma situação muito difícil, porque o egoísmo tomou conta de uma forma muito grande no coração desse povo. Oséias 6, dos versículos 9 e 10, vai dizer que a situação era tão grave que os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais esqueceria das maldades de Israel. Olha que coisa grave isso. O negócio foi tão sério que Deus jurou isso, fez esse juramento, que jamais vai esquecer do que Israel fez para ele. Foi, na verdade, uma traição, né? E a síntese desse tópico fala o seguinte: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, nós os desonramos. E realmente é fato, né, irmãos? Não é somente a idolatria de uma imagem, de uma escultura, de uma divindade que vai tomar, que vai ser a nossa idolatria. Tudo aquilo que se coloca, que nós colocamos no lugar de Deus, é uma idolatria. Então, se nós colocamos um objeto, um bem que nós temos, uma casa, um carro, acima de Deus, é uma idolatria. Quando nós colocamos alguém da nossa família, marido, esposa, filhos, pai, mãe, acima de Deus, também é uma idolatria. Então é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Ainda no tópico 2, nós temos aí um subsídio teológico que está na revista do professor, mas eu quis trazer para vocês aqui. Vamos ler. A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Olha o primeiro ponto. Ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento. O ponto A. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor, Deus de Israel. Nós temos notas lá no versículo 3 e 4. Né? Êxodo 20, 3 e 4 vai falar sobre isso. Segundo ponto. A história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com seu povo por não destruir outros ídolos na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigara os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. Uma coisa, irmãos, é um povo que não foi escolhido por Deus, um povo que simplesmente não conhecia Deus. Exemplos, assírios, o povo do Egito, eles não conheciam a Deus. Ou até mesmo povos do restante do mundo, do resto do mundo daquela época, não conheciam a Deus. Israel era a nação escolhida por Deus. Uma coisa que é muito séria, porque quando você escolhe alguém para estar do seu lado, para andar junto de você, para você acompanhar, para te acompanhar, para dividir suas dores e alegrias, e ela te troca por outra pessoa, por qualquer outra coisa, ou qualquer outra função, você vai se sentir traído também. Imagina Deus que escolheu o seu povo, fez tudo pelo seu povo, e esse povo vira as costas para ele, pela idolatria. Então é algo muito sério. O terceiro, o Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia, como nós tínhamos comentado, né? Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiarem somente em Deus. É algo muito importante, irmãos, a gente perceber isso. Nós temos sempre que nos avaliar sobre isso. Como está a nossa relação com Deus? Eu tenho colocado algo antes de Deus na minha vida? Tem algo que é mais prioridade na minha vida do que a minha vida com Deus, do que o meu relacionamento com Deus? É algo muito sério que nós temos que tomar muito cuidado. O ponto 3 vai dizer o seguinte: os estrangeiros ocupam Samaria. Subtópico 1, a mistura de gente e o sincretismo. Isso aqui é algo que acontecia muito, olha só. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. Os assírios promoviam uma migração de outros povos e etnias para territórios expoliados, para promover a mistura de nacionalidades. Era algo interessante. Então, qual era o objetivo? Que o culto ao Deus daquela região fosse quebrado, não existisse. Indiferente qual seja a divindade, se era o nosso Senhor ou se era qualquer outra divindade. Era para quebrar essa religiosidade, era para quebrar os costumes, era para quebrar a cultura, era para quebrar todo o regimento socioeconômico. É como se rasgasse uma constituição de uma nação e ficasse sem lei nenhuma. Então era esse o objetivo dos reis da Assíria, do império da Assíria, em fazer essa mistura de pessoas, essa miscigenação, essa mistura de povos, para que não houvesse nenhuma cultura a mais. Fosse um território sem cultura, sem nenhum tipo de segmento.
Aí no subtópico 2 nós vamos encontrar Jesus e os samaritanos, para você ver como que é a misericórdia de Deus. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, que nós conhecemos, né? Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana a anunciar seu reino, fazendo ela conhecer a verdadeira água da vida. E aí você vai encontrar em João 4, nos versículos 13 e 14, onde Jesus pede a água para ela beber e ela vai questionar e ele vai dizer que ele é a água da vida, ele é a fonte da água da vida. Ainda nesse subtópico 2, nós vamos aprender que Jesus foi enfático em dizer que o lugar de adoração não é físico ou geográfico, e sim espiritual, ou seja, é no coração do homem. O homem, quando se aproxima de Deus, não importa onde ele esteja, ele vai adorar a Deus, ele vai ter a sua relação com Deus sempre. Acontece que o pecado nós sempre vamos cometer. Agora, quando nós cometemos um pecado, voltamos, nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E nós mantemos ainda a nossa ligação espiritual. O Espírito Santo ainda vai habitar em nós. Detalhe é que quando a gente começa a cometer alguns pecados e vamos nos afastando e nos acostumando com isso, a idolatria facilmente vai entrar. E como síntese do tópico 3, a revista sugere o seguinte: a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Nós temos um texto na revista do professor que diz assim: a destruição veio a Israel tanto por causa de seus pecados públicos como pelos secretos. Os israelitas não apenas toleravam a iniquidade e a idolatria em público, como também cometiam pecados ainda piores em particular. São aqueles pecadinhos íntimos, né, que a gente tem, o chamado pecado de estimação, que todo mundo tem, que para se livrar é algo muito difícil, né? Bom, irmãos, vamos para a nossa conclusão então. A revista fala o seguinte: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa, de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Então, irmãos, que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Temos que aprender que a obediência ao Senhor, a sua palavra e conhecimento da sua palavra é algo muito importante para que a gente não venha se afastar a Ele. E que essa lição venha servir para nós também. Que nós possamos tomar como exemplo e analisar a nossa própria vida, de como está a nossa relação com Deus. Se há uma idolatria que pode nos afastar do Senhor e gerar desobediência. Amém, queridos? Eu me despeço aqui. Que Deus abençoe você, um ótimo domingo. E se você tiver alguma outra dúvida ainda sobre essa lição e as lições que nós tivemos nesse trimestre, pode vir procurar nossos professores aqui na nossa igreja, que nós vamos sentar e vamos sim esclarecer tudo que for necessário, tudo que for preciso. Deus abençoe e até a próxima.